Vamos imaginar a sensação de caminhar sobre uma daquelas pontes suspensas com piso de vidro, sabe? A centenas de metros de altura sobre um desfiladeiro. É, dá um frio na barriga só de pensar. Pois é. E existe uma confiança absoluta e silenciosa de que aqueles cabos de aço maciço e as vigas estruturais vão sustentar o peso de todo mundo. Com certeza. A gente nem questiona. Mas olha só, e se a diferença entre essa ponte permanecer firme por um século ou sofrer um colapso catastrófico sob os pés das pessoas se resumir a, tipo, míseros 4 mililitros de gases hidrogênio presos numa matriz de metal? É assustador quando colocamos esses termos. Porque, geralmente, a imagem que vem à mente quando pensamos em unir toneladas de aço é a de um trabalho bem rústico, medieval até, né? Exato. Faíscas voando, calor intenso, força bruta dominando o ferro. É uma ilusão completa. Quando analisamos a fundo a física e a química desse processo, a brutalidade aparente esconde uma delicadeza, tipo, microscópica. E é exatamente isso que sustenta o nosso mundo, né? Não é a força bruta, mas uma dança de extrema precisão. A integridade estrutural ao nosso redor depende de coisas como o controle rigoroso da umidade do ar e frações de milissegundos na resposta de um microprocessador. E é por isso que a nossa exploração de hoje tem uma missão bem clara: desmistificar a verdadeira arte e a ciência por trás da soldagem. Isso mesmo. Para quem nos acompanha e já passou horas com o rosto atrás de uma máscara de escurecimento, ou para quem simplesmente quer entender como o mundo moderno não desmorona, nós vamos mergulhar nas minúcias desse ofício. E temos muito material rico para isso. Muito. Ao longo da nossa discussão de hoje, vamos cruzar informações de manuais super rigorosos, como a Cartilha do Soldador da União Engenharia, com especificações técnicas da Aventa e da Magma Soldas. E, claro, observar o comportamento real do metal na prática. Sim, aqueles testes práticos em vídeo de especialistas em oficinas, como os da Serralheria Parmagnani, o canal Brasil Welds e o Máquinas e Aventuras. Nossa, os testes são incríveis. Mas por onde a gente começa a entender toda essa precisão? Bom, a melhor porta de entrada é analisar o material básico que torna qualquer união estrutural possível no processo manual, que é o eletrodo revestido. Ah, a famosa varinha mágica da solda. É quase isso. Ele não é apenas um pedaço de arame derretendo, sabe? Trata-se de um sistema de entrega química super complexo. O revestimento ao redor da alma metálica executa três funções vitais e simultâneas durante a queima. 3 funções de uma vez só. Sim. Primeiro, ele ioniza o ar, estabilizando o arco elétrico para que a energia flua sem interrupções. Para não ficar falhando, né? Exato. Segundo, ele gera uma nuvem de gás de proteção ao redor da poça de fusão. Isso serve para afastar violentamente o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera, porque eles causariam porosidade no metal. É como um escudo invisível. Perfeito, um escudo elétrico e químico. E terceiro, esse revestimento derrete e forma a escória, que é uma camada física de minerais que flutua sobre o cordão. E isso controla a taxa de resfriamento do metal, para evitar que ele fique quebradiço. Certo, vamos desempacotar isso porque é aqui que entra a grande batalha que domina as oficinas e os canteiros de obra. A eterna disputa dos eletrodos. Pois é, nas nossas fontes, 2 eletrodos reinam absolutos, que são o 6013 e o 7018. Para o aprendiz ou serralheiro veterano, o 63 é um velho conhecido, né? Ah, sem dúvida. Ele é tipo o carro de passeio confiável para o dia a dia. Exatamente. Ele funciona super bem, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, tem uma penetração média e a escória se solta com uma facilidade enorme, às vezes até sozinha enquanto o metal esfria. É lindo de ver quando a escória levanta sozinha. Muito satisfatório. Ele é basicamente o rei dos portões e das chapas mais finas ali, de até 6 milímetros. É um eletrodo bem amigável. O 63 é muito perdoador. Mas quando o cenário muda para infraestrutura pesada, aí ele cede espaço obrigatoriamente para o 7018. O peso pesado. Exato. Se o 61.3 é um carro de passeio, o 78 é um trator de esteira projetado para construir fundações sólidas. Trata-se do peso pesado absoluto da categoria estrutural. E exige um maquinário diferente, não é? Sim, a física elétrica entra forte aqui.
O 78 exige trabalhar quase exclusivamente em corrente contínua, com polaridade positiva. Na prática, isso significa que os elétrons estão viajando da peça de trabalho, que é negativa, e bombardeando a ponta do eletrodo positivo. E isso gera muito calor, imagino. Demais. Esse fluxo concentra cerca de 70% do calor extremo no próprio eletrodo. Isso derrete o revestimento espesso bem rápido e garante uma penetração profunda no metal de base. E o resultado dessa fundição toda? Uma solda bem executada com ele suporta trações de pelo menos 70.000 libras por polegada quadrada. Uma força colossal. Caramba! Mas sabe, toda essa força traz uma vulnerabilidade chocante. Analisando as especificações técnicas da Magma Soldas e da Aventa, fica claro que o 7018 é classificado como um eletrodo de baixo hidrogênio. Ele tem umas marcações como H4. Isso. O que é um detalhe crucial. Sim, porque isso dita que ele deve deixar menos de 4 mililitros de hidrogênio a cada 100 gramas de metal depositado. O que nos leva de volta àquela ponte de vidro do início da nossa análise. Exatamente. Como o hidrogênio, que é o elemento mais leve do universo, pode derrubar uma estrutura de aço pesando milhares de toneladas. O fascinante aqui é o comportamento molecular e a higroscopia da coisa toda. O revestimento básico do 7018 atrai e absorve a umidade do ar ambiente de uma forma super agressiva. Ele puxa a água do ar tipo uma esponja. Exato. E se houver umidade retida nesse revestimento no exato milissegundo em que o arco elétrico atinge milhares de graus Celsius, essas moléculas de água são vaporizadas e quebradas. E aí, a água vira hidrogênio e oxigênio. Perfeito. O hidrogênio atômico resultante mergulha direto no aço enquanto ele ainda está em estado líquido. Mas o problema real ocorre durante o resfriamento. O que acontece quando esfria? Quando o aço solidifica, a estrutura cristalina dele se fecha e os átomos de hidrogênio tentam se escapar, se combinando em moléculas de gás dentro do metal sólido. E isso cria uma pressão interna brutal, microscópica, rasgando o aço de dentro para fora. Meu Deus! É o que chamam de trinca por hidrogênio. O cordão de solda parece visualmente impecável por fora, sabe? Mas sofreu uma ruptura estrutural catastrófica e totalmente invisível por dentro. E é por isso que um procedimento que parece, sei lá, pertencer a uma padaria se torna lei absoluta na engenharia, né? O 7018 precisa ir para uma estufa. Sim, literalmente assar o eletrodo. E estamos falando de colocar ele a cerca de 250 graus Celsius por no mínimo 1 hora antes do uso, justamente para expulsar qualquer umidade. Exatamente. E quando ele sai da estufa, o cronômetro começa a correr. O operador tem uma janela rigorosa, tipo de 4 a 8 horas no máximo, para usar aquele bastão no canteiro de obras. Se o tempo expirar, o lote precisa voltar para o calor. É um controle bem rigoroso. E essa exigência extrema de estabilidade térmica e química nos leva a outro ponto super crucial. Qual? Se o 7018 precisa de condições tão perfeitas para não causar desastres microscópicos, a fonte de energia que derrete esse eletrodo não pode falhar ou oscilar de jeito nenhum. Ah, faz sentido. A máquina por trás do processo. Pois é impossível realizar esse trabalho com precisão usando equipamentos antigos. Historicamente, soldar significava arrastar aqueles pesados transformadores de núcleo de ferro, que frequentemente entregavam uma corrente super instável. Mas hoje, o jogo mudou totalmente para as máquinas inversoras, equipadas com componentes chamados IGBT. Os famosos transistores bipolares de porta isolada. Nós sabemos que essas máquinas modernas entregam energia de forma eficiente, mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Não se trata apenas de força bruta elétrica. Não mesmo. Trata-se de como o cérebro da máquina manipula essa energia em tempo real. Pelo que vimos, esses componentes IGBT agem como comportas microscópicas, né? Abrindo e fechando dezenas de milhares de vezes por segundo para esculpir a onda elétrica com uma precisão cirúrgica. É uma velocidade absurda. E os testes práticos em vídeo que revisamos, tipo do Máquinas e Aventuras, mostram que essa tecnologia cria recursos assistivos que chegam a parecer feitiçaria no chão de fábrica. Sem dúvida. Começando pelo hot start, ou o início quente. Quando o operador toca a ponta do eletrodo na peça fria, o microprocessador detecta o contato na hora, e aí ele injeta um pico automático e momentâneo de corrente extra. Ah, para dar aquele tranco inicial. Exato.
Isso vence a resistência térmica do metal frio e garante que o arco acenda na primeira tentativa, sem ficar falhando ou grudando. Incrível! E depois temos o Arc Force, que é uma tecnologia de leitura contínua. Conforme o eletrodo vai derretendo, a distância física entre a ponta dele e a peça muda constantemente, sabe? O operador nem sempre consegue manter a mão perfeita. Natural, a mão humana treme um pouco, né? Pois é, e se o operador encurtar demais essa distância, a voltagem cai perigosamente. Mas a máquina lê essa queda em milissegundos e imediatamente injeta mais amperagem. Ela aumenta a força do arco para empurrar a poça de fusão e impedir que o metal grude. Inteligente demais. E se, mesmo com essa força extra, o eletrodo grudar, temos o anti-stick. O eletrodo colado cria um curto-circuito direto, né? Sim, um curto violento. Em uma máquina antiga, isso significaria a corrente lá no máximo, derretendo o alicate, superaquecendo os cabos ou destruindo a peça toda. Um pesadelo. Mas na inversora moderna, ao detectar o curto cravado, o sistema simplesmente derruba a corrente quase a zero instantaneamente. Nós vimos testes em que a amperagem cai tipo de 130 para 30 amperes num piscar de olhos. É instantâneo. E aí o eletrodo esfria na hora, preservando o equipamento, e pode ser destacado da chapa com um simples movimento da mão, sem esforço. Muito prático. Mas, peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo na nossa exploração agora. Manda. Se os microprocessadores de hoje controlam a onda elétrica milhares de vezes por segundo, têm pico de início quente, força de arco adaptativa, proteção contra colagem, por que os manuais de procedimentos como a Cartilha da União Engenharia dedicam páginas e páginas inteiras a solucionar problemas diários como arco instável, eletrodo grudando ou falta de penetração? Boa pergunta. Se a tecnologia é tão inteligente assim, por que ela simplesmente não resolveu o erro de execução de uma vez por todas? Isso levanta uma questão importante sobre a fronteira intransponível entre o software e as leis da termodinâmica. Como assim? Por mais brilhante que seja o algoritmo de um equipamento, ele é, no fim das contas, prisioneiro da física dos seus componentes de hardware. O limite absoluto de qualquer máquina inversora atende pelo nome de ciclo de trabalho. Ah, o famoso ciclo. Sim, nos testes da máquina ESAB LHN 162i, por exemplo, o fabricante atesta que, a 88 amperes, o ciclo é de 100%. Ou seja, o operador pode soldar o dia inteiro sem parar. Mas, para derreter aquele eletrodo 7018 de 4 milímetros, é preciso subir a corrente para algo bem próximo de 160 amperes. Exige muito mais da máquina. Exige demais. E nesse cenário, o ciclo de trabalho despenca para 30%. Caramba, 30%! E traduzindo isso para a pressão do relógio no canteiro de obras, o impacto deve ser severo, né? Muito severo. Um ciclo de 30% significa que, em uma janela de 10 minutos, a máquina suporta operar no máximo durante 3 minutos contínuos. Só 3 minutos. Só. Os 7 minutos restantes são de inatividade obrigatória, puramente para que o ventilador interno consiga resfriar os dissipadores de calor dos transistores IGBT. E se o operador tentar ignorar isso? Se o operador, pressionado por um prazo de entrega, ignorar a física e tentar forçar um quarto ou quinto minuto de soldagem ininterrupta, a máquina não vai simplesmente tentar compensar ou avisar. O sistema de proteção térmica interno vai cortar completamente a energia. Do nada. Do nada. No meio da união de uma viga, o arco se apaga de forma abrupta e irregular. A poça de fusão esfria de forma totalmente caótica, aprisionando escória no interior do aço e pronto. Aquele passe inteiro de solda está condenado. Portanto, quando a máquina chega no seu limite térmico ou se depara com variáveis externas e imprevisíveis, a responsabilidade volta integralmente para a ponta do alicate, para o ser humano segurando a tocha. Exatamente. A máquina não faz milagre. E isso nos introduz ao vasto catálogo de técnica, intuição e correção de defeitos que define o chão de fábrica. Lendo a cartilha do soldador, parece quase um manual de diagnóstico médico, sabe? É bem por aí mesmo. Diagnóstico puro. Tome o sopro-magnético como exemplo. Trabalhando com corrente contínua, os campos eletromagnéticos gerados no aço podem se acumular nas extremidades da peça. Isso cria uma força invisível que empurra e desvia o plasma do arco para os lados. É tipo um vento forte apagando uma vela. E o chip da máquina não consegue ler nem consertar isso
de jeito nenhum. Não tem software para isso. Mas a solução do manual da União Engenharia é o puro improviso analítico humano. Alterar drasticamente o ângulo do eletrodo para lutar contra esse vento invisível ou simplesmente reposicionar o grão-puter. Ou até calçar a peça com um pedaço de madeira isolante, né? Só para quebrar a continuidade magnética. Exato. A tecnologia abre caminho, mas é a destreza manual que finaliza a jornada. Com certeza. A inclusão de escória, que é um dos defeitos mais relatados nas análises de raio-x, ilustra isso perfeitamente. Se a velocidade de avanço do eletrodo na mão do soldador for irregular, a escória líquida que deveria flutuar e proteger o topo do cordão acaba sendo atropelada pela poça de metal fundido, e aí ela fica enterrada no aço. O que é péssimo para a estrutura. Terrível. Quando o metal solidifica, essa sujeira cria um ponto de fratura claríssimo. E a solução da máquina para isso? Zero. A máquina não ajuda em nada. A solução humana, por outro lado, é super agressiva. Tem que quebrar tudo, né? Sim, usar ferramentas pneumáticas, discos de desbaste ou talhadeiras de martelos para remover completamente o defeito, limpar o canal repetidas vezes e recomeçar o passe. É o olhar humano julgando constantemente a fluidez do material. E falando em olhar treinado, existe uma dica prática nos testes em vídeo das serralherias que muda completamente a visão de quem está aprendendo. E eu achei isso o máximo. Qual dica? Basta imaginar interromper a soldagem de um eletrodo básico, tipo o AK-48, bem na metade. O revestimento derretido esfria e forma uma casca vítrea, tipo um vidro extremamente duro sobre a ponta, isolando a alma metálica condutora. Ele cria uma capa na ponta. Isso. E o instinto natural de quase todo mundo, ao tentar religar o arco, é bater a ponta do eletrodo na mesa repetidas vezes, com força, para quebrar essa casca. O que é um erro clássico. Pois é, porque ao fazer isso, o revestimento estilhaça ao longo do bastão inteiro, destruindo a química que formaria o gás de proteção nos primeiros segundos da próxima solda. E o que isso gera? Porosidade imediata. Destrói o escudo protetor logo de cara. Mas a técnica dos veteranos, passada de geração em geração, dispensa totalmente a batida. Com o polegar protegido por uma luva grossa de raspa, de couro, a pessoa aplica uma pressão lateral muito leve, apenas um peteco, sabe? Bem na extremidade da ponta. Ah, só para trincar a pontinha. Isso. Isso quebra exclusivamente a fina casca de vidro, expondo só uma fração de milímetro da alma de aço. Isso já é o suficiente para o hot start da máquina fazer o resto na primeira tentativa de religamento, sem estragar o eletrodo. Sensacional. Se conectarmos isso ao panorama geral da maestria humana, essa sensibilidade e destreza manual chegam ao seu ápice absoluto quando olhamos para a grande anomalia entre as nossas fontes. A anomalia. Ah, você está falando do 6010. Exatamente. O uso do eletrodo 6010, que é da família dos celulósicos. Enquanto vimos que o 7018 exige todo aquele controle de umidade e o 6013 é super calmo e perdoador, o 6010 é puramente violento. Violento em que sentido? Ele é indomável. Ele é a escolha primária mundial para o passe de raiz na construção de oleodutos e gasodutos de alta pressão. Tubulações gigantescas. E o motivo de tamanha violência está na química do seu revestimento, correto? Correto. O revestimento celulósico é, na sua essência, composto de farinha de madeira e papel. Papel e madeira, em um eletrodo. Pois é. E quando essa matéria orgânica entra em combustão no arco elétrico, ela não gera uma escória espessa e protetora igual aos outros. Em vez disso, gera um jato massivo, expansivo e agressivo de monóxido e dióxido de carbono. Meu Deus, é uma explosão constante. Basicamente, esse jato de gás em alta pressão literalmente atua como jateamento abrasivo. Ele expulsa a ferrugem, queima qualquer sujeira e escava profundamente o metal de base, cravando a raiz da solda de forma incomparável. No entanto, é um processo totalmente indomável para novatos. Porque exige uma coreografia rítmica onde a máquina não pode ajudar em nada. Nós vimos que para controlar a perfuração profunda desse jato de gás, o arco precisa ser mantido extremamente curto, né? Quase enterrado dentro da junta. Sim, encostando mesmo. E o movimento da mão não é linear. Exige a chamada técnica do chicote. O braço do operador avança para dentro do metal para usar o jato e cavar a raiz e depois chicoteia rapidamente para trás por uma fração de segundo. E esse recuo é crucial. Muito crucial.
Porque nesse milissegundo de recuo, a poça de fusão superaquecida esfria e solidifica instantaneamente. E então o braço avança de novo, criando um padrão contínuo de escavação e congelamento, sabe? Fica parecendo moedas sobrepostas. E não dá para depender da tecnologia aqui. Tentar fazer o arc force da máquina assumir o controle dessa dança térmica resulta apenas em furos que atravessam um tubo de fora a fora. É o ritmo cardíaco humano guiando o caos absoluto. É quase uma arte. Mas exigir um grau de maestria tão elevado do sistema neuromuscular humano traz riscos em uma escala monumental, né? Uma oscilação milimétrica nesse chicote num oleoduto, ou um erro de cálculo de tempo lá na estufa do 7018 que vai sustentar uma ponte estaiada, isso resulta em tragédias estruturais e ambientais irreversíveis. Onde o erro humano custa vidas, a confiança cega na habilidade individual é substituída por um controle institucional inflexível. Não dá para contar só com a sorte ou o talento. E é nesse ponto que a burocracia se funde com a poeira metálica. O Manual de Boas Práticas da União Engenharia é implacável nisso. A excelência técnica de um cordão de solda não tem valor algum se o ambiente ao redor estiver fora de controle. E eles levam isso ao pé da letra. Muito. Isso vai muito além do uso óbvio de luvas de raspa e máscaras com filtro de radiação. Trata-se do rigor na manutenção das rotas de fuga do canteiro para deixá-las livres de cabos elétricos soltos. E tem também a exigência inegociável de relatar formalmente incidentes que quase aconteceram, sabe? Os chamados quase-acidentes. Isso. Relatar para reescrever as regras antes de um acidente real de fato ocorra. As boas práticas chegam ao ponto de normatizar a proibição de copos plásticos descartados irregularmente na área de trabalho. Porque o fogo não perdoa a desorganização. Um copo plástico pode causar um incêndio. Exato. A disciplina e a atenção aos detalhes começam no comportamento fora da cabine e terminam lá dentro, na poça de fusão. E para englobar toda essa responsabilidade gigante, o mercado adota a norma ASME X2, desenvolvida pela Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos. A cartilha definitiva. A própria. A norma cria uma linguagem universal, uma verdadeira ciência de compatibilidade metalúrgica. Não basta ter apenas a habilidade manual, sabe? Cada metal de base, desde o aço carbono simples até as ligas mais exóticas, recebe um P-number. Que seria um número de identificação? Isso, eles são agrupados por sua composição química e soldabilidade. E os consumíveis, como os nossos já conhecidos 6013 e 7018, recebem F-numbers, que categorizam o nível de dificuldade de uso deles. Tudo milimetricamente organizado. Tudo é documentado em uma receita de procedimento de soldagem. E o profissional que executa a solda precisa provar que consegue seguir essa receita de forma impecável, passando por testes destrutivos radiografados. Então, o que tudo isso significa para quem está lá no topo do andaime unindo essas peças pesadas? Significa muita pressão. Muita. Significa que a aprovação não termina com a emissão de um certificado em papel. Quando um procedimento ASMX é finalizado, entra em cena o conceito monumental do sinete. Ah, o famoso sinete. Isso é fascinante. E o sinete não é apenas um código digital num sistema de RH, sabe? É um carimbo de aço físico, uma matriz com a identificação única daquele profissional. Cada junta estrutural crítica que é concluída, cada tubo de alta pressão selado recebe a marca desse sinete. O indivíduo pega um martelo e estampa a frio o seu próprio código no metal adjacente ao cordão de solda. É uma identidade cravada na estrutura para sempre. Para sempre. Se daqui a 2 décadas um aparelho de ultrassom detectar uma microfissura de fadiga naquela união, o número estampado revela instantaneamente qual não tremeu e qual mente falhou durante a execução lá no passado. O peso disso é absurdo. E o peso psicológico dessa responsabilidade vitalícia é tão denso que, olha só, se a pessoa se transferir para a obra de uma construtora concorrente na rua de baixo, o seu sinete é imediatamente revogado. A confiança não é transferível de jeito nenhum. De volta a estaca zero. Exatamente. A pessoa precisa retornar para a cabine de testes da nova empresa e provar novamente que os seus olhos, reflexos de julgamento,
continuam super afiados nesse novo cenário, não importa quantos anos de experiência ela tenha. E sintetizando todo esse panorama complexo que atravessamos na nossa análise de hoje, a conclusão inevitável é a de que unir metais está anos-luz de ser uma atividade mecânica sem refinamento. Mas muito longe mesmo. Pelo contrário, exige-se uma compreensão profunda do balanço químico para travar uma guerra constante contra moléculas de hidrogênio invisíveis. Exige-se um gerenciamento térmico milimétrico para trabalhar dentro da estreita margem dos ciclos de trabalho dos transistores de potência. E sem esquecer a parte física. Sim, demanda-se uma destreza física extraordinária para interpretar ângulos, vetores magnéticos e a fluidez incandescente de minerais líquidos. Tudo isso selado por um compromisso ético forjado no próprio aço de forma permanente pelo sinete. É impressionante. A partir de hoje, ao observar o esqueleto colossal de um arranha-céu em construção ou o casco resistente de um navio cargueiro, a perspectiva muda completamente. A reverência pelo controle humano sobre a fúria dos elementos se torna, assim, quase obrigatória para quem nos escuta. É verdade. É uma dança com os elementos da natureza. E com esse novo respeito pela interação entre a tecnologia de ponta, a física elementar e a mente humana, deixo uma última provocação para expandirmos o nosso pensamento. Se na estabilidade do nosso planeta, a umidade do ar, a gravidade constante puxando a escória para baixo e o resfriamento atmosférico já representam desafios titânicos para a perfeição da soldagem, como a engenharia do futuro vai lidar com os extremos que nos aguardam lá fora? As fronteiras inexploradas. Exato. Quando a humanidade começar a construir habitats permanentes no vácuo congelante do espaço sideral, onde a ausência de gravidade e de atmosfera altera totalmente a dinâmica de uma poça de fusão e de um arco elétrico, ou então nas imensas profundezas sob a pressão esmagadora de colônias oceânicas, onde o hidrogênio está literalmente por toda parte, como essas leis da termodinâmica serão reescritas? É uma incógnita gigantesca. Será que a lendária sensibilidade do toque humano finalmente encontrará o seu limite diante de ambientes tão hostis, sendo totalmente substituída por máquinas e algoritmos automatizados? Ou a intuição adaptativa da mente humana continuará sendo a nossa única garantia de que as estruturas do amanhã não vão simplesmente desmoronar no escuro? Fica a reflexão para os nossos ouvintes.